Eu queria falar isso porque é interessante que os jovens saibam. Quando precisa se matar jovens para rituais de magia negra, eles fazem muito isso em festas. Cuidado com festas que vocês vão, porque eles embriagam os jovens e dão algum tipo de droga para os jovens. Eles ficam dopados, levam até fazendas, sítios onde tem essas casas que fazem esses rituais, e aí matam esses jovens. Como é que eles matam? Matam com corte cirúrgico, para poder tirar órgãos. É chato de falar isso, é feio, mas eu preciso que vocês saibam. Um corte em forma de Y, feito do ombro no ombro, até aqui embaixo. Eles descarnam essa parte, abrem o corpo, cerram a caixa torácica e tiram os órgãos. E esses órgãos são usados em rituais. Mas se eles soltarem esses corpos na rua, a polícia vai ver que são cortes cirúrgicos. Então já vai ficar na cara. Como é que faz para se livrar disso? Coloca 4 jovens no carro sentadinhos, com cinto de segurança, mortos. E um possuído por um demônio vai dirigir. A mesma coisa, 150 por hora na BR, bate num caminhão, parece no jornal, carro com 5 jovens que estavam saindo de uma festa, bateu na BR, todos morreram. O acidente é tão grande que ninguém vai perceber que aqueles corpos já estavam mortos antes e que já havia corte cirúrgico naqueles corpos, porque eles ficam arrebentados. Então são formas que o satanismo usa de se livrar de pessoas. Fique atento aos jornais e você vai começar a perceber quantos acidentes com 5 jovens dentro de um carro acontecem. Quantos acidentes? Todos os meses acontece isso. E eu comecei a ver isso. E isso começou a me incomodar. Até que Deus entrou com um plano de salvação. E quando Deus entra com um plano de salvação, a vontade do homem se torna nula. Não adianta que o homem tente fazer algo contra o plano de salvação. Tem gente que não entende, mas quando Deus escolhe, quando Deus chama, Deus vai fazer com que essa pessoa chegue à plena salvação. Quando eu me converti, uma das coisas mais tremendas que aconteceu na minha vida foi entender o porquê que eu nasci dentro de uma família satanista. A minha família, ela veio de uma tradição. Eu tinha um avanço no mundo espiritual muito grande, devido aos demônios que o meu avô, que era sacerdote superior, havia deixado para mim. O meu avô, ele era um grande sacerdote e desenvolveu demônios muito fortes, muito competentes no reino das trevas. Só que o meu avô morreu e os demônios dele ficaram para mim. Quando eu tinha ainda 5 anos de idade ou 6, eu tinha crises, surtos de ira terríveis. Os surtos de ira eram tão grandes que quando eu gritava, as janelas da minha casa quebravam. E isso mostrava para as pessoas que aquela criança de 5, 6 anos tinha poderes que as outras pessoas não tinham. E aí eu comecei a ser chamado de iluminado. E muita gente vinha pedindo para que eu pudesse fazer previsões do futuro. Ou, com 6 anos eu lia tarô, para vocês terem uma ideia. E lia tarô para as pessoas e fazia previsões do futuro. Eu adivinhava as coisas, porque os demônios me ajudavam muito com isso. Faziam previsões do que ia acontecer na vida das pessoas. E eu fui crescendo. Mas quando eu cheguei aos 16 anos e fui ordenado mestre de alta magia, eu estudava muito, muito, muito. Com 14 anos eu já lia em latim. Com 7 anos eu já falava grego. E quando eu cheguei aos 16 anos, eu percebi que todo o meu estudo não ia valer para nada se eu não começasse a ingressar nas práticas terríveis que o satanismo exige das pessoas que chegam em altos níveis. E eu era uma pessoa de coração bom. Por eu nunca ter nascido numa igreja, por eu não ter feito um pacto com o diabo, como as pessoas querem fazer para ficar famoso, ter sucesso, eu nasci naquilo ali. Então para mim tudo aquilo ali era normal. Os satanistas dizem para as crianças que Jesus foi um usurpador, que ele tentou usurpar o trono de Satanás. Satanás não era chamado de Satanás, nós sabíamos que o nome dele era esse, mas era chamado de papai. Então as mães ensinam as crianças que esse tal de Jesus tentou roubar o trono de papai. Então papai o matou. E para provar que ele havia morrido, as nossas mães, a minha mãe e outras mães faziam isso. Levavam as crianças nas igrejas, algumas igrejas que tem um crucifixo com a imagem de Jesus morto, lá sangrando, e apontavam para aquela imagem e diziam: quem é que está morto lá de pendurado naquele pedaço de pau? Nós dizíamos: Jesus. Então quem é que venceu? E aí nós então entendíamos: papai. E essa era a nossa verdade acerca de Jesus. Quando eles falavam sobre os cristãos, os crentes, que eles não chamam de crentes, eles chamam os do caminho. O nosso nome para eles é do caminho. Eles falavam: olha, você não vai andar com esse povo ele é fanático. É um povo que lê a Bíblia, mas a Bíblia é papel aceita tudo. Nós mudamos muita coisa para que eles ficassem cativos naquilo ali. Então nós desprezávamos. Satanista ele não olha para o crente
porque ele despreza. O inferno é tão astuto, Satanás é tão astuto, que ele não coloca crente como inimigo de satanista. Ele coloca crente como ralé, como povinho, para que nenhum satanista ouse ter contato com os crentes. Então nós não pensávamos assim, os crentes são um exército que nós devemos combater. Então era muita coisa, era muito ensino, era muito trabalho, e cada vez mais cobranças. Muitas outras ações acontecem. Eu queria falar isso porque é interessante que os jovens saibam. Quando precisa se matar jovens,